Olá, meu querido nono ano. Pessoal, tô com muita saudade de vocês. Nossa, vocês fazem muita falta. Acho que vocês nem têm tanta noção disso. O quanto vocês são especiais, o quanto vocês fazem falta. Sinto falta das nossas brincadeiras, das nossas aulas, das nossas conversas, né? Claro, de tudo. Enfim, pessoal, mas a gente tem que se adaptar a tudo que está acontecendo, né? Vamos aproveitar da melhor maneira que tudo está sendo nos oferecido para que logo, logo a gente esteja juntos e saudáveis, né? Pessoal, eu quero lembrar uma coisa. O resumo semanal é um resumo, né? Ele é um enxuto do que nós fizemos durante a semana. Então, é de extrema importância que vocês assistam às aulas e o resuminho serve só para relembrar o que a gente fez. Caso tenha dúvida, tem que lembrar que eu estou lá no Educaribox, ou durante as nossas aulas, né, pode tirar dúvidas. Aqui desse vídeo eu não vou aprofundar nada, a gente não vai corrigir exercício, vai ser tudo bem simples, né? É mais para falar mesmo sobre o que a gente fez e relembrar o que a gente fez. Então, é de extrema importância que vocês se esforcem para assistir a aula, né? Eu sinto falta de vocês lá, tá bom? Apesar de vocês estarem sendo uma das turmas que mais estão presentes nas nossas aulas, e isso é muito legal, eu fico feliz por isso também. Bom, vamos lá. Nós já conversamos basicamente a semana passada, retrasada, sobre produtos notáveis, né? E essa semana todinha também. Que são produtos notáveis, né, pessoal? Produtos é a multiplicação. Produtos notáveis é a multiplicação entre expressões algébricas que me darão resultados que são sempre padrões, né? Resultados generalizados, ok? E aí, pessoal, se toda vez que eu tenho uma expressão ou uma operação algébrica que tem como resultado sempre um resultado padronizado, eu vou chamar essas expressões de identidades. Então, por exemplo, até relembrando o que nós já fizemos na semana passada, né? Nós já vimos todos esses produtos notáveis que já estão aqui na tela. Então, o primeiro produto que a gente viu foi o quadrado da soma de dois termos. E esses a gente até viu dentro da sala de aula, né? Quadrado da soma de dois termos. Vai ser sempre como resultado, a identidade disso vai ser sempre o primeiro termo ao quadrado, mais o segundo, mais o primeiro vezes o segundo termo, mais o segundo termo ao quadrado. A diferença de dois termos elevado ao quadrado. O primeiro termo ao quadrado menos duas vezes o primeiro vezes o segundo termo, mais o segundo termo ao quadrado. Então, o que muda aqui é o sinal de mais e menos, não é isso? No termo do meio. O terceiro é o produto da soma pela diferença de dois termos, que vai sempre ser o primeiro termo ao quadrado menos o segundo termo. E o cubo da soma de dois termos, a língua travou aqui, o cubo da soma de dois termos, pessoal, vai ser sempre o primeiro termo ao cubo, mais 3 vezes o primeiro termo ao quadrado, vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo ao quadrado, mais o terceiro termo ao quadrado. E depois, o cubo da diferença de dois termos, que é o primeiro termo ao quadrado, menos 3 vezes o primeiro termo ao quadrado, vezes o segundo, mais o 3 vezes o primeiro termo vezes o segundo ao quadrado, menos o segundo termo ao cubo. Então, pessoal, isso aqui são respostas generalizadas. O que vai mudar aí vai ser os números que nós vamos utilizar dentro das nossas constantes aí, ok? Então, tá. Nessa semana, a gente viu, então, o quadrado da soma de três termos. Bom, pessoal, para resolver isso, toda vez que eu tenho um número elevado ao quadrado, basta eu fazer esse número vezes ele mesmo. Não é isso? Então, eu posso fazer dessa forma? Posso multiplicar o x por todas as outras minhas variáveis, o y pelas outras variáveis e o z também, aplicando a regra da distributiva, ou como a gente conhece também, a regra do chuveirinho. Não é isso? Posso resolver dessa forma, Bárbara? Pode, não tem problema. Só que, por se tratar de um produto notável, a gente tem uma resposta que vai ser sempre generalizada, não é isso? Então, toda vez que eu tiver o quadrado da soma de três termos,
como padrão, como resposta padrão, eu vou ter o quadrado do primeiro termo, mais o quadrado do segundo termo, mais o quadrado do terceiro termo, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais 2 vezes o primeiro vezes o terceiro, mais 2 vezes o segundo vezes o terceiro termo. Pessoal, vale lembrar que é correto mesmo, igual a gente discutiu isso dentro da sala de aula, eu colocar essa minha expressão aí, sempre do maior expoente para o menor, tá? E aqui, realmente, a gente conversou sobre isso, entre esses termos que tem como expoente 1, eles necessariamente não têm uma ordem, não é isso? Então, tá. O próximo produto notável que a gente viu foi o quadrado da soma de 4 termos. Pessoal, vale lembrar que realmente são produtos notáveis maiores, são produtos notáveis que a gente usa numa quantidade bem menor, né? A gente quase não usa, mas é muito importante a gente saber, porque vai que isso cai em uma prova de seleção, vai que isso cai na nossa prova, né? Então é importante sim a gente saber, né? São grandes, são cansativos, mas são legais, né? Bom, bora lá. Olha só, o quadrado da soma de 4 termos. Pessoal, aqui para resolver, assim como ele colocou lá no nosso livro, o que ele fez? Ele agrupou os meus membros, não é isso? Ele agrupou x e y, tornando x e y em um termo, e agrupou z e w, tornando zw no segundo termo, e elevou isso ao quadrado. Bom, eu sei que quando eu tenho 2 termos elevado ao quadrado, basta eu fazer, já tenho como isso um produto notável, não é isso? Se eu elevei, então, 2 termos ao quadrado, sempre vai ser o quadrado do primeiro termo, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo termo, mais o quadrado do segundo termo. Bom, e aí a gente vai agora desmembrar isso aí e resolver isso aí. Pessoal, toda vez que eu resolver isso aí, que eu tiver como produto notável o quadrado da soma de 4 termos, eu vou ter como resposta padrão essa respostona grande aqui. Não é isso que vai ser? O primeiro termo ao quadrado, mais o segundo termo ao quadrado, mais o terceiro termo ao quadrado, mais o quarto termo ao quadrado. Não é isso? Depois, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais 2 vezes o primeiro vezes o terceiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o quarto, mais 2 vezes o segundo vezes o terceiro, mais 2 vezes o segundo vezes o quarto, mais 2 vezes o terceiro vezes o quarto termo. É grande, né? Mas tá aí. Bom, pessoal, nós fizemos muitos exercícios envolvendo essa questão e depois nós finalizando o capítulo com racionalização de denominadores. Na verdade, a gente só viu o primeiro caso, não é isso? Ainda falta a gente estudar um pouquinho mais sobre o segundo e o terceiro. Então, nesse videozinho eu vou falar só do primeiro caso. Bom, qual que é o primeiro caso? Na verdade, vamos voltando aqui. O que é um número racional? Número racional são aqueles que eu consigo representar em forma de fração. Não é isso? Ok. O que é racionalizar um número, pessoal? Racionalizar um número é tornar esse número racional. Não é isso? Ok. Bom, e quando que eu vou utilizar, então, a racionalização de denominadores? Quando eu tiver uma fração que o denominador dessa fração for um número racional. Ok? Então, na verdade, o que a gente vai fazer aí é achar frações equivalentes que não possuam denominadores irracionais. Ou seja, a gente vai fazer uma multiplicação aí de modo que antes eu tinha uma fração que tinha o denominador irracional, por exemplo, igual aqui 1 sobre raiz de 2 é um número irracional. Eu vou achar uma outra fração equivalente, vou achar uma fração equivalente a 1 raiz de 2, que nesse caso aqui foi raiz de 2 sobre 2, que o denominador dela não seja racional. Bárbara, por que a gente faz isso? Pessoal, a gente faz para poder trabalhar de maneira mais fácil e mais ágil com esses números, tá? Porque, por exemplo, se a gente quisesse achar 1 sobre raiz de 2 na reta numérica, para a gente achar é bem mais complicado. Então, toda vez que eu ver um número desse tipo, a minha ideia vai ser, vou racionalizá-lo.
Ok? Bom, o primeiro caso fala, pessoal, de quando nós temos uma raiz quadrada do nosso denominador, não é isso? E aí a gente vai multiplicar tanto o numerador quanto o denominador por essa raiz quadrada. Por quê? Porque, olha só, raiz de 2 vezes raiz de 2 é igual a raiz de 2 ao quadrado. E raiz de 2 vezes raiz de 2 é igual ao próprio 2. Não é isso? Raiz de 25 vezes raiz de 25 é igual a 25. Então, eu tornei esse meu denominador um número racional, ok? Multiplicando tanto o numerador quanto o denominador pela raiz quadrada que se encontra no meu denominador, ok? Então, toda vez que eu tiver um denominador com a raiz quadrada de algum número, eu vou multiplicar por essa própria raiz quadrada, ok? Então, tá. Bom, o segundo e o terceiro caso eu vou falar nos próximos vídeos, tá? Já que a gente não viu e aí a gente conversa um pouco mais. Bom, semana que vem espero vocês. Espero que vocês aproveitem o fim de semana para colocar os exercícios em dias e lembrem que eu estarei à disposição de vocês lá no chat do Educaribox, tá bom? Um beijo, pessoal, e até mais.